Olá, pessoal. Vamos atualizar aí alguns comentários, então. A Carla pergunta: é necessário ter mais de uma instituição financeira para fazer aporte no Tesouro Direto? Não, não é necessário. Basta uma. Por que algumas pessoas recomendam isso? Bom, basicamente porque essas pessoas querem fazer ganho de marcação a mercado, ou seja, elas querem resgatar os títulos quando as taxas caem. Só que, como a regra no Tesouro é muito clara, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, se você comprou lá atrás um título a 3,5%, vamos supor no IPCA 35 a 3,5%, você comprou para sua aposentadoria. E aí, agora ele está a 5. Se você comprar agora a 5, ele vai vir depois desse que foi comprado a 3,5. E aí, se no futuro essa taxa cair novamente para 3,5, você vai querer resgatar o que você comprou a 5 e não a 3,5. Mas, obrigatoriamente, o que vai sair da conta primeiro é o primeiro que entrou. O primeiro que entrou é o primeiro que sai. E aí você não realiza o ganho de marcação. E aí o mais interessante era continuar carregando aquele de 3,5. Então, para essa diferenciação, algumas pessoas sugerem, então, que se tenha contas em mais de duas, três corretoras, porque aí você vai ter aquelas compras com taxas diferentes que vão ser as primeiras na lista. E aí você vai resgatar. Então eu tenho por exemplo, uma quantia X de IPCA 35 a uma taxa média de 3,5% na corretora A uma quantidade X na corretora B, uma taxa média de 4%, e agora, dos últimos meses, na corretora C, uma taxa média de 5%. Quando a taxa cair para 3,5% de novo, se isso acontecer eventualmente no futuro, eu posso resgatar da corretora C a 5%, da corretora B a 4%, né? E posso reaplicar tudo na corretora A 3,5% de novo. Então vai aí da estratégia de cada um, certo? Mas não é obrigado não. O Loureiro pergunta sobre a isenção da taxa B3 é no total investido em LFT, tá? A diferença 24 e 27 é o vencimento, mas é a mesma coisa, é LFT. Então é 10K por CPF, como o César respondeu aqui. Natan, boa noite. Tenho duas dúvidas. Eu acho que eu não entendi muito bem essa primeira dúvida, Luiz. Saindo de férias final de novembro, bacana. Pensando em alocar o montante que tenho no prefixado 31. Em janeiro, pegava os cupons, então aquele juro que você recebeu, que valeria o pagamento de dezembro, e depois realocava a minha carteira. Eu não entendi isso aqui, pois em dezembro não teria pagamento. Seria uma estratégia? Eu não entendi. O que você quer fazer? Sobre o IPCA, se eu compro títulos com uma inflação a 10% hoje, essa inflação já passou, tá? Os 10% dos últimos 12 meses acumulados já passaram. Isso aí é passado, já é história. E no vencimento supõe-se que esteja a 2%. Esses 10% é somado junto ou vale a taxa do vencimento? Não, vale a inflação a partir do instante que você comprou o papel, certo? Porque quando você compra o papel, você está comprando ele com um desconto em relação ao VNA que está em vigor, certo? Nós vamos comentar isso melhor no vídeo de amanhã de manhã que eu vou comentar a inflação do IPCA 15, tá? Então, a gente vai deixar isso bem claro. Então, como esse VNA ele vai ser reajustado pela inflação futura e o seu título vai atrás do VNA até ele se tornar cada um título igual a um VNA, certo? É a inflação futura que você vai receber. Essa inflação acumulada de 12 meses já passou, já era. Nathan, na sua opinião, qual é a probabilidade de os títulos públicos de hoje serem os precatórios de amanhã? Zero. Isso aí é a maior bobagem que tem, tá? Porque uma coisa é completamente diferente da outra, certo? Uma coisa é uma dívida judicial, porque, enfim, foi uma questão julgada e ponto, é uma questão. Outra coisa é uma dívida ativa, que o governo busca no mercado para se financiar, certo? Se o governo, por exemplo, der calote na sua própria dívida, ele não conseguirá mais se financiar. E aí acabou a brincadeira. Então, vejam que não é um tiro no pé, é na perna inteira, em tudo, entendeu?
É muito deletério para o próprio financiamento do Estado brasileiro se ele der um calote na sua dívida pública federal interna, certo? Então, não, a probabilidade disso aqui é zero, não faz sentido, tá? Muito bem, vamos ver aqui, ó. Tem uma dúvida sobre o Tesouro IPCA com juros, que não encontro resposta em lugar nenhum, mas essa resposta a gente já deu aqui em vídeos passados, viu? É o seguinte, quando compramos um título, pagamos o valor de mercado, certo? Então vamos supor aí o IPCA 30 com juros a R$ 4.000. Porém, o valor que é corrigido pela inflação e sobre o qual é feito o cálculo para o pagamento de juros é o VNA, correto? Correto, que está em 3.700 e alguma coisa. Então tá aqui o resto do texto. Então minha dúvida é, a diferença entre o VNA e o valor de mercado que eu paguei não é corrigida pelo IPCA? O que é a diferença que está ali entre o VNA e o preço do título? É o valor de todos os cupons de juros futuros trazidos a valor presente, certo? Porque esses 2,95% do VNA, que é o cupom de juros do Tesouro IPCA com juros, tá? Esse cupomzinho, a gente sabe o vencimento de todos eles. No caso do Tesouro IPCA 2030 é 15 de fevereiro e 15 de agosto de todos os anos até o vencimento em 15 de agosto de 2030. Então é trazido esses 3% do VNA, é trazido a valor presente para cada data do futuro, tudo descontado pela taxa do título e tudo somado no preço, tá? E aí a diferença que fica entre o VNA e o preço do título é exatamente, essa capinha aí é exatamente os cupons de juros, certo? Então, por exemplo, a diferença de cupons de juros, né? Você paga aí R$ 4.000 numa NTNB 2030 com juros, né? Você vai estar pagando aí, você vai receber o VNA de volta. O VNA hoje é R$ 3.700, vamos deixar por 300. R$ 300, você vai ter 18 cupons pela frente, você vai estar pagando aí praticamente R$ 16 por cupom e vai receber 110 bruto, certo? E o VNA corrigido, e todos os cupons corrigidos pela inflação. Então é um baita negócio, certo? Então é isso aí. Cada cupomzinho é como se fosse um Tesouro IPCA principal vencendo naquela data, entende? Só que o tamanho dele é 2,95% do VNA, é um micro investimento, é um micro IPCA principal vencendo que você ganha na sua conta corrente e aí você reaplica no que você quiser, certo? Bom, Vitor, aqui o que significa índice de preços? Índice de preços é o Tesouro IPCA, tá? Deixa eu abrir aqui a pergunta. Tá. A Renata pergunta para nós: se eu conseguir acumular, por exemplo, 50 Tesouro IPCA 2035, 50 títulos, 50 papéis, eu posso entender que lá em 35 eu vou receber o valor do VNA multiplicado por 50 e descontado o imposto de renda da parte que é rendimento? Exatamente isso. É exatamente isso. E aí você tem uma ideia, certo? A gente tem que falar assim numa ideia, por quê? Porque a inflação oficial é diferente da inflação pessoal, certo? É diferente do que você compra hoje. Por exemplo, se com um Tesouro IPCA você compra uma moto ou 500 ovos, estou brincando, tá? Fazendo um exemplo aleatório. Pode ser que lá no vencimento, tá? Você compre 2 motos e 300 ovos, ou que você compre meia moto e 1.000 ovos. Depende da dinâmica, da inflação de cada produto. E aí, claro, mas qual é a ideia? A ideia é o seguinte, é que pegando o VNA, a gente vai ter uma ideia do poder de compra, certo? Do poder de compra. Tá respeitando essas diferenças de inflação, que a inflação oficial é uma média ponderada da inflação das diferentes regiões, das diferentes cidades. A gente mostra isso. Amanhã de manhã vai ter vídeo no canal sobre a inflação, porque vai estar saindo o IPCA 15, né? Saiu já o IPCA 15. Amanhã a gente vai fazer análise completa. A gente vai ver ali, cada região do país tem uma inflação diferente, que é ponderada no cálculo para a inflação do país inteiro e tal. Então, quer dizer, é uma média, certo? E aí, então, com o VNA, a gente vai ter uma ideia média do nosso aumento de poder de compra.
no investimento, certo? Então, mas o que você escreveu aí tá absolutamente certo. Vamos ver aqui, o Pai ao Mito diz para nós, tempo vence taxa, vence, especialmente mais tempo, né? E quanto mais tempo a gente tiver, mais ainda ele vai ganhar, quer dizer, uma taxa ruim com mais tempo vai ganhar de uma taxa excepcional por pouco tempo, certo? Investindo em PCA 26 com taxa de 3,8, mais ou menos 140 dias. Isso aí dá um pouco menos, dá 4 meses e 2/3, né? Paguei 2.954. Hoje, aos 5,15, custa 2.950. Tá perdendo R$ 4. Mas a taxa saiu de 3,8 para 5,15. Quer dizer, isso aqui é um baita prejuízo de marcação a mercado, né? Porque a sua rentabilidade reduziu. Olha como o Tesouro rende, prova em números. Será que vale mais a pena arriscar em outros investimentos? Quer dizer, isso aqui é 140 dias, tá? Se você der mais tempo, isso aqui vai começar a virar e vai começar a ficar acima dessa oscilação de 2.900. Como eu já mostrei num vídeo no passado, eu mostrei assim a média, né, dos tesouros IPCAs, o preço médio nos últimos anos. De repente eu vou fazer isso de novo, para a gente só lembrar, né? Aquele preço médio do ano está refletindo ali mais ou menos a inflação média e o quanto que falta do título para chegar no VNA, né? Então, como o VNA está sempre progredindo, a gente vai tendo patamares cada vez mais altos, né? Então, os títulos eles vão subindo uma escadinha. Digamos que esse ano a média do IPCA 26 seja R$ 2.900 de preço, certo? Ano que vem esse patamar vai ser mais alto, por dois motivos. Porque ele vai estar mais perto do VNA, né? Hoje ele está há 5 anos do vencimento, ano que vem ele estará há 4. Cara, desconsiderando os meses, tá, pessoal? Claro que eu estou fazendo aqui só um comentário assim, não tão exato, tá? Mas assim, e o VNA vai estar mais caro, certo? Então uma coisa que vai estar cronologicamente mais perto do VNA, deixa passar mais um ano, e o VNA vai estar mais alto, é óbvio que o preço médio do ano que vem a gente pode jogar talvez para mais de R$ 3.000, tá? Mas isso é só um chute, tá? Pode ser que seja maior do que isso, tá? Claro, vai depender da dinâmica das taxas também. Será que vale a pena arriscar em outros investimentos? Você pode até ganhar mais. E o risco? Pois é, e aí tem a questão de saber a hora de entrar e sair, né? Né, pai, é o mito. A hora que entra e que sai, né? Porque você tem que administrar o risco, gerir o risco. Certo, ele é índice negativo, certo. Eu também me assustei, tesouro direto, certo, mas se quiser riscos e ganhar mais, bons investimentos. Vamos ver aqui se ele resumiu bem o que eu falei. Eu acho que sim. Aporte sempre fracionado, óbvio, sempre, certo. Assim você aproveita um melhor aumento de taxa para investir no valor maior. Respeitar o tempo do resgate, fundamental, né, gente? E não se assuste com as taxas. Você não pode resgatar e reaplicar, pois perderá dinheiro. E sempre que sobrar um cascalho, o tesouro IPCA neles. É isso aí. Então, pessoal, com esse comentário sensacional, eu encerro aqui as nossas respostas de hoje, tá? Muito obrigado aí por todas as cooperações aí com o canal, todas as dúvidas, certo? E aos pouquinhos a gente vai atualizando aí, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.